Olá pessoal, tudo bem? Depois de termos visto o projeto de uma pequena unidade lógico-aritmética, vamos agora estudar os registradores, que são responsáveis por armazenar os operandos e os resultados das operações lógicas e aritméticas. Num sistema computacional, há vários níveis de memória por onde passam os dados, e os registradores participam da etapa de transferência de operandos e dados processados pela unidade lógico-aritmética. Depois de definir o que se entende por registrador, vamos aprender uma linguagem para descrever as microoperações de transferências de dados entre registradores. As transferências podem ser baseadas em multiplexador ou em barramento. Vamos também ver um tipo de microoperação bastante comum em sistemas computacionais chamado transferência serial. Um registrador pode ser visto como um conjunto de elementos de armazenagem binária, ou seja, um conjunto de flip-flops. Em teoria, o comportamento de um registrador segue uma lógica sequencial, que pode ser definida por uma tabela de estados. É mais comum imaginar um registrador como o armazenador de um vetor de valores binários. O registrador frequentemente é usado para o armazenamento, a movimentação e o processamento de dados. No nível lógico, é comum admitir que um registrador pode armazenar informação por múltiplos ciclos de clock e que a operação de armazenar ou carregar informação deve ser controlada por um sinal. Mas, na realidade, um registrador é constituído por vários flip-flops tipo D que carregam informação nova a cada ciclo de clock. Por exemplo, suponha que o resultado de uma operação na ULA tenha sido armazenado num registrador. Imediatamente a ULA é alocada para a próxima instrução, e enquanto ela processa a próxima instrução, o resultado presente na sua saída muda, então é preciso salvar o resultado num registrador. Como materializar as expectativas do nível lógico com a realidade do registrador constituído por flip-flops? Uma alternativa seria usar um sinal para bloquear o clock do registrador. Outra alternativa, usar um sinal para controlar o retorno da saída do registrador para suas entradas. E uma terceira alternativa seria usar flip-flops SR ou JK que com entradas 00 mantém o estado atual do registrador. Vamos chamar de load ou carrega o sinal que controla a armazenagem e a carga do registrador. Quando load igual a 1, o registrador carrega os valores das entradas de dados. Quando load igual a 0, armazena, isto é, mantém os valores no registrador. Vamos ver um exemplo de registrador de 4 bits. Nessa configuração, o flip-flop tipo D vem com uma entrada enable, que seleciona entre o bit de entrada D e o bit Q de saída do flip-flop. Quando enable igual a 1, essa porta end habilita a passagem do sinal D e um novo valor é carregado no flip-flop. Quando enable igual a 0, essa entrada end habilita a passagem do valor
Q previamente carregado no flip-flop, preservando o estado presente, associando 4 flip-flops tipo D em paralelo, com o load e o clock comum a todos eles, construímos um registrador de 4 bits. As operações de transferência entre registradores compreendem a movimentação e o processamento de dados armazenados nos registradores. 3 componentes básicos especificam as operações: o conjunto de registradores no sistema computacional, as operações realizadas nos dados binários dos registradores e o controle para supervisionar a sequência de operações. As operações elementares com as quais vamos trabalhar em nossa linguagem de transferência compreendem a operação load, ou carregar dados num registrador, count, ou contar, shift, deslocar os dados, add, somar, bitwise OR, ou seja, operação OR, bit a bit, ou seja, não há vai-um numa operação lógica. As operações elementares vão ser chamadas de microoperações. Vamos utilizar a seguinte notação para registrador para codificar as microoperações. Normalmente um registrador vai ser identificado por letras e números. Por exemplo, R2 significa registrador 2. PC é o nosso registrador contador do programa. IR é o nosso registrador de instrução. Vamos utilizar os parênteses para denotar uma faixa de bits do registrador. Nesse caso, temos o bit 1 do registrador 1. Neste segundo caso, temos os 8 bits do registrador PC, ou seja, o registrador contador de programa. Neste caso, temos a metade menos significativa do registrador de endereço. Vamos utilizar uma flecha para denotar a transferência de dados. Por exemplo, neste caso, o conteúdo de R2 está sendo transferido para R1. Neste segundo exemplo, o conteúdo de R0 está sendo transferido para a metade menos significativa do contador de programa. Vamos utilizar a vírgula para separar operações paralelas, ou seja, operações que são executadas simultaneamente. E vamos utilizar os colchetes para especificar um endereço de memória. Neste exemplo, as posições de memória especificadas pelo registrador de endereço devem ser transferidas para R0. Neste segundo caso, as posições de memória definidas pelo contador de programas devem ser transferidas para o registrador 3. Num diagrama de blocos, podemos especificar os bits de um registrador quando isso se fizer necessário, ou podemos dividir um registrador na sua parte low e parte high. Há operações que utilizam apenas metade dos bits. Podemos também especificar alguns registradores com o bit inicial e o bit final. Vamos ver um exemplo de uma transferência condicional de dados. Nessa configuração, o conteúdo de R1 vai ser salvo em R2 se K1 igual a 1. Na próxima borda de subida do clock, o conteúdo de R1 é salvo em R2. Essa microoperação pode ser entendida como if K1 igual a 1, then o conteúdo de R1 é atribuído a R2. Essa microoperação pode ser abreviada com a seguinte notação: K1, dois pontos, R1 transferindo o seu conteúdo para R2. K1 é uma variável de controle, especificando
uma execução condicional de uma microoperação. Vamos agora analisar as diferenças entre a notação RTL, ou seja, a notação de nossa linguagem de transferência em nível de registrador, e o VHDL que estamos utilizando como linguagem de programação de hardware. O sinal de atribuição de variáveis é o mesmo do VHDL, ou seja, dentro de um processo, A recebe o conteúdo de B, utilizaríamos esse sinal de igual. Já a atribuição no nível concorrente, ou seja, aquela transferência de um sinal que depende do clock, utilizamos em nossa linguagem uma flecha, enquanto que no VHDL temos essa flecha estilizada. O símbolo de adição é o mesmo no VHDL e no RTL, subtração idêntico. A operação lógica AND no RTL tem este sinal, enquanto que no VHDL escrevemos a palavra AND. A operação OR tem este sinal, no VHDL escrevemos OR. A operação XOR, ou exclusivo, é esse círculo com uma cruz dentro. No VHDL escrevemos XOR. A operação de negação é um traço sobre a letra ou um apóstrofo ao lado da letra. Em VHDL escrevemos NOT na frente da letra. O deslocamento de um registrador para a esquerda, em nossa linguagem, é SL. Em VHDL é SLL. O deslocamento para a direita, em nossa linguagem, é SR. No VHDL é SRL. Um vetor ou um registrador em nossa linguagem, vamos definir como sendo A, parênteses 3, 2.0. Essa notação significa um registrador identificado como A de 4 bits. Já em VHDL seria A, parênteses 3, down to, uma única palavra, 0. Fecha parênteses. A operação de concatenação, ou seja, a justaposição de uma sequência de bits a outra. Em nossa linguagem RTL, usamos duas barras paralelas. Em VHDLs, usamos o E comercial. Podemos fazer o agrupamento das microoperações por afinidade. Nesse caso, temos microoperações de transferência, que são aquelas que movem dados de um conjunto de registradores para outro. Temos microoperações aritméticas, que realizam operações aritméticas nos dados dos registradores. Temos operações lógicas, que manipulam dados ou realizam operações lógicas entre bits. E temos microoperações de deslocamento ou shift, são as que deslocam dados nos registradores. Vamos ver alguns exemplos de microoperações. Neste exemplo, o conteúdo do registrador R1 é somado ao conteúdo do registrador R2 e depositado em R1. Neste segundo exemplo, o conteúdo de R1 é multiplicado pelo conteúdo de R6 e depositado no contador de programa PC. Neste terceiro exemplo, o conteúdo de R1 participa da operação de OR exclusivo com R2 e o resultado é armazenado em R1.